Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, o qual veremos através da Escritura. E neste evento histórico que o povo hebreu teve com Moisés, lá quando foram libertados e andavam pelo deserto, lá em um lugar chamado Refidim, ali tiveram esta experiência, a qual reflete também o que acontecerá neste tempo final. No capítulo 17 de Êxodo, versículos 8 ao 16, depois que Moisés tinha dado água ao povo, através da pedra que ele feriu com sua vara, depois diz, então veio Amaleque e pelejou com Israel em Refidim. E disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia a pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como lhe disse Moisés, pelejando contra Amaleque. E Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, prevalecia Amaleque. E as mãos de Moisés se cansavam, pelo que tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E se assentou sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Jeová disse a Moisés, escreve isto para a memória num livro. E relata-o aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi, e disse, porquanto a mão de Amaleque se levantou contra o trono de Jeová, Jeová terá guerra com Amaleque de geração em geração. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, tenham a bondade. Nosso tema para esta ocasião é as mãos do profeta levantadas para a vitória do povo. Nesta história do povo hebreu, nesta batalha, encontramos que, quando Moisés tinha suas mãos levantadas, a vitória estava a favor do povo hebreu. E quando cansavam as mãos de Moisés e as baixava, o povo contrário a Amaleque, então, tinha vantagem sobre o povo hebreu. E a batalha ficava a favor de Amaleque. Mas quando Moisés levantava de novo suas mãos, a batalha ficava a favor do povo hebreu. Isto viram Arão e Hur. E colocaram uma pedra onde sentaram Moisés, e depois as mãos de Moisés foram sustentadas pelas mãos de Hur e também de Arão. E Moisés se mantinha com suas mãos no alto todo o tempo, enquanto a batalha estava se realizando, e a batalha estava a favor do povo hebreu em todo momento, até que obteve o povo hebreu a vitória. Agora, como com uma coisa tão simples como essa, uma batalha, uma guerra, pode ficar a favor daquele que tem as mãos levantadas a favor desse povo?
é que a vara que Moisés tinha em sua mão representava a palavra de Deus. E na palavra de Deus está o poder criador de Deus, com o qual fez os céus e a terra. E Moisés é tipo de Cristo, no qual estava Deus manifestado, libertando o povo hebreu e o levando para a terra prometida. E Amaleque, pois representa o diabo e a todo o mal que se levantar contra o povo de Deus. Representa a carne também. Assim que vejam tudo que se levanta contra o povo de Deus, aí encontramos representado em Amaleque, o inimigo de Deus. E agora, porquanto Deus estava em Moisés, e através de Moisés, Deus estava governando o povo hebreu, e Moisés era um instrumento de Deus para, por meio de Moisés, Deus governar o povo hebreu. E porquanto esse trabalho que estava realizando Moisés era um trabalho diretamente do trono de Deus. Amaleque tinha se levantado contra Moisés e do povo hebreu e, consequentemente, se levantou contra o trono de Deus. E agora, vejam como Moisés, com suas mãos levantadas, obteve a vitória para o povo hebreu. O segredo estava em manter as mãos de Moisés no alto, com a vara de Deus na mão de Moisés. E disso dependia a vitória para o povo hebreu. Agora podemos ver que Moisés, sendo o instrumento de Deus, era a pessoa na qual estava Deus, o anjo de Jeová, o anjo do pacto manifestado, o qual libertou o povo hebreu e depois o levou à terra prometida, mas sempre usando um homem, ou seja, o profeta Moisés. E por meio de Moisés deu as leis ao povo hebreu e constituiu a este povo de escravos em uma nação com suas próprias leis livres, a qual ia para a terra prometida para se estabelecer ali como uma nação livre e soberana, com suas próprias leis. E agora, no Monte Sinai, Deus deu as leis ao povo hebreu. Mas vejam, tiveram que ter esta luta, esta batalha contra Amaleque e ganhar essa batalha. E agora vejam vocês como se reflete tudo o que Deus faria tanto no campo espiritual como também no campo físico para o último dia. Sendo que o povo hebreu, se aproximando do Monte Sinai e recebendo as leis de Deus ali, representa o batismo do Espírito Santo depois que cada pessoa recebeu Cristo como seu Salvador e lavou os seus pecados no sangue de Cristo. Vejam vocês como o povo aí guerreando aí contra Amaleque representa a pessoa pelejando, lutando contra a carne para obter a vitória e receber o Espírito de Deus. E vejam vocês como Deus disse que destruiria Amaleque. Disse: riscarei do tudo a memória de Amaleque de debaixo do céu. Por quê? Porque se levantou contra quem? Contra o trono de Jeová. E por isso Deus disse que Jeová terá guerra com Amaleque de geração em geração. Agora vejam como essa batalha espiritualmente também se manifestou para o povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, e cada pessoa como indivíduo obter a vitória contra Amaleque, receber Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo, assim como o povo hebreu recebeu as leis lá no Monte Sinai. Mas isto vai
Ainda mais adiante, vejam, é olhando a Cristo na cruz do Calvário, as mãos levantadas de Cristo na cruz do Calvário, onde a pessoa obtém a vitória contra a carne e recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. Aí está a vitória, em ver Cristo na cruz do Calvário com suas mãos levantadas. Isso é para obter a vitória e obter assim o novo nascimento, obter a vitória contra a carne. E agora, de etapa em etapa, vejam vocês a grande vitória que estiveram obtendo milhões de seres humanos ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Assim foi para eles e assim foi também para nós. Mas também no literal, vejam vocês, temos que o anticristo, o homem de pecado, a besta, é Amaleque também. E para o tempo final, encontramos que o anticristo se levantará contra Cristo e contra o trono de Cristo. E isso será o cumprimento de Apocalipse capítulo 17 e versículo 13 ao 14. Vejam. Em Êxodo capítulo 17 está ali essa batalha. E agora no capítulo 17 de Apocalipse também está essa batalha. E vejam vocês, se encontram no versículo 8 em diante ao 16. E aqui tudo isto se encontra no capítulo 17, versículo 8 até o versículo 18. Disse, para não ler muito, disse, versículo 11 em diante, a besta que era e que não é também o oitavo, é o sétimo e irá à perdição, e os que habitam, que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas por uma hora receberam autoridades como rei, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão seu poder e a sua autoridade à besta, pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados e eleitos e fiéis. Me disse também, as águas que vistes, onde a rameira prostituta se senta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta, esses aborrecerão a prostituta e a deixarão desolada, e devorarão suas carnes e a queimarão com fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vejam, o mesmo que está no capítulo 17 de Êxodo, agora aqui, se repete, mas agora com a besta, e seu reino levantando-se contra o trono de Deus, porque está se levantando contra Cristo, contra o Cordeiro, na manifestação de Cristo no último dia, onde as mãos do Filho do Homem estarão levantadas ao céu para a grande vitória do último dia no amor divino em favor de toda a Igreja de Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, encontramos no capítulo 1, versículos 12 em diante, os atributos e símbolos do Filho do Homem. Todos esses atributos que estarão manifestados na vinda do Filho do Homem, diz, e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro.
E isto apresenta o Filho do Homem como juiz de toda a terra. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os juízes da antiguidade colocavam uma peruca branca quando iam julgar, quando iam estar ministrando como juízes na corte. E colocavam uma túnica que chegava até os pés. Ainda usam a túnica, mas a peruca branca nem em todas as nações usam. Mas naqueles tempos antigos, sim, usavam. E aqui Cristo aparece com sua cabeça e seus cabelos brancos como branca lã, como faziam os juízes quando colocavam essa peruca branca. Aqui aparece Cristo como juiz de toda a terra. Seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha em sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quando o vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, da morte e do inferno. Aqui temos o Filho do Homem, com todos esses atributos que ele estará manifestando. Sua cabeça e cabelos brancos, encontramos que fala do que ele manifestará. E nesta foto tirada de uma nuvem misteriosa em 28 de fevereiro de 1963, a qual foi misteriosa porque não souberam como se formou a uma altura de 26 milhas, onde não se pode formar nenhuma nuvem. O precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, disse que era uma nuvem formada por anjos. Eram anjos, mensageiros de Deus, que estavam ali em seus corpos teofânicos. E esses são os 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia. E um anjo que era diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová. E agora vejam como disse o precursor da segunda vinda de Cristo sobre esse grande evento que apareceu no céu. E Cristo tinha dito que será visto o sinal do Filho do Homem no céu, e então se lamentarão todas as tribos da terra, e virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E então enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos de um extremo do céu até o outro. Nos disse Jesus em São Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31. E agora, na página 469 do livro dos selos, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Lembram? Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo. E o 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Este é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é quem tem a segunda vinda de Cristo, é quem tem o 7º selo. É o mesmo anjo do pacto que acompanhou o povo hebreu e libertou o povo hebreu. É o mesmo anjo do pacto que apareceu aos profetas do Antigo Testamento. É o mesmo que apareceu a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora o encontramos no meio da sua igreja, e nesse tempo final o encontramos nesta nuvem.
formada por anjos, todos estão em seus corpos teofânicos aqui. São os 7 anjos mensageiros das 7 eras e o anjo que era diferente dos demais, o anjo forte, que é Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que libertou o povo hebreu lá no Egito. E agora, virando esta foto para a direita, vemos aqui os 7 anjos mensageiros das 7 eras e um anjo que é diferente dos demais, formando aqui o cabelo branco do Senhor. Esse anjo que é diferente dos demais é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo, em seu corpo teofânico. E, assim como os 7 anjos mensageiros das 7 eras que se encontram aqui em seu corpo teofânico para terem seus ministérios aqui na terra, tiveram que vir aqui em carne humana manifestados, e esses espíritos teofânicos dos 7 anjos mensageiros vieram manifestados em carne humana, em cada anjo mensageiro e em cada era da igreja gentia. E agora, para o anjo que era diferente dos demais ter seu ministério no último dia, tem que vir manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, para o cumprimento dessas promessas correspondentes a este tempo final. E assim como o inimigo de Deus se levantou contra os 7 anjos mensageiros, como tinha se levantado contra Moisés e o povo hebreu, também para este tempo se levantará contra o anjo de Jeová, do anjo do pacto manifestado em seu anjo mensageiro. E esse será o enfrentamento onde o anticristo se levantará contra do Cordeiro de Jesus Cristo, o anjo do pacto manifestado através do seu anjo mensageiro. E isso será um encontro como Moisés com o povo hebreu contra Amaleque. E agora, o Filho do Homem, com suas mãos levantadas ao céu, o que representa aqui, sendo que todos estes atributos que foram vistos no Filho do Homem, seu cabelo como branca lã, representa o ministério do anjo do pacto manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E aqui, os 7 anjos mensageiros formam aqui a barba também do Senhor e esta parte do cabelo do Senhor. E isso se materializou quando tiveram seus ministérios. Ou seja, que estes atributos que vemos aqui no Filho do Homem são manifestados, materializados no meio da sua igreja. E agora o Filho do Homem, vejam vocês, tem em sua mão as 7 estrelas, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E agora o Filho do Homem, com seus olhos como chamas de fogo, seus olhos representam os ministérios de Moisés e Elias, porque são os ministérios prometidos para o último dia. E olhos representam profetas, videntes, assim como os 7 olhos do Cordeiro, cada um em cada chifre do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 5, versículos 5 ao 6, representam os 7 chifres, as 7 eras da igreja gentia. E os 7 olhos representam os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, na manifestação dos 7 olhos de Jeová que percorrem toda a terra. E agora, vejam vocês, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 diz: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos estava em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Vejam, esses 7 Espíritos de Deus são as 7 manifestações do Espírito Santo nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E agora, os 2 olhos do Filho do Homem, como chamas de fogo, são os ministérios de Moisés e Elias na era da pedra angular. E as 2 mãos, as mãos do Filho do Homem, para o último dia, que tem que ser levantado para obter a vitória no amor divino, a vitória de
de Jesus Cristo com sua igreja nesse tempo final são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Assim como as duas asas de águia são os ministérios de Moisés e Elias, e assim como também as asas do sol de justiça são os ministérios de Moisés e Elias. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. São os ministérios de Moisés e Elias como as duas asas da grande águia, as duas asas da águia de Jesus Cristo em sua vinda, do Filho do Homem em sua vinda, e do sol em sua vinda. E o sol é Cristo, pois ele disse: eu sou a luz do mundo. É a vinda do Filho do Homem para o último dia, a segunda vinda de Cristo, manifestando os ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras, nos quais traz bênçãos para todos os filhos e filhas de Deus. E com esses braços, essas mãos levantadas ao céu, esses ministérios levantados ao céu, recebendo da parte de Deus a bênção e dando a vitória ao povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo obterá a grande vitória no amor divino, como obteve a grande vitória o povo hebreu nessa batalha com Amaleque, porque as mãos de Moisés, do profeta de Deus, estavam levantadas ao céu. E para este tempo final, com os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios do Filho do Homem levantados ao céu, obteremos a grande vitória no amor divino. Também os pés de latão reluzente, ou como colunas de fogo, representam os ministérios de Moisés e Elias, porque o bronze representa o juízo divino e os profetas são o juízo divino. Portanto, estão representados aí os ministérios de Moisés e Elias nos pés de bronze reluzente, latão reluzente, como que refinados numa fornalha do Filho do Homem no último dia, em sua vinda. Vejam, vamos continuar lendo aqui. Seus olhos como chamas de fogo e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Tinha em sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Esta é a palavra criadora de Deus, saindo da boca do mensageiro de Deus, e seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Seu rosto como o sol representa a vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei. E aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça. Ou seja, a vinda de Cristo com seu rosto como sol, a vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse atributo de seu rosto como sol é a manifestação de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em Apocalipse, capítulo 10, se lermos, encontraremos o seguinte: e vi descer do céu outro anjo forte, vestido de uma nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça, e o seu rosto era como o sol. Aqui o encontramos de novo com seu rosto como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha em sua mão o livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como ruge um leão. E quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. Agora vejam a vinda do Filho do Homem com seus pés como colunas de fogo, ou seja, como latão reluzente, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias, e com o livrinho aberto em sua mão, o livro dos 7 selos, para entregá-lo a um homem no último dia, que será seu anjo mensageiro na era da pedra angular, para que o coma, e depois profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E vejam como o que aconteceu lá o encontramos novamente aqui no livro de Apocalipse. Vejam
ao nosso Moisés com suas mãos levantadas ao céu, disse: quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. E o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nela, que o tempo não seria mais. Aí temos ao anjo do pacto com sua destra levantada ao céu, como fez o profeta Moisés. E sua mão levantada ao céu, com o livrinho aberto em sua mão, como Moisés tinha em sua mão a vara de Deus, a palavra de Deus. E agora o livrinho aberto em sua mão é a palavra de Deus também. E agora, tudo isto é para dar a vitória à sua igreja no último dia. E para o último dia, o Filho do Homem estará com seus braços, suas mãos levantadas ao céu, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias levantados ao céu, e estará ministrando do céu a palavra e o poder de Deus a favor da igreja de Jesus Cristo, para dar a vitória no amor divino e do amor divino a todos os filhos e filhas de Deus, aos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E agora, vimos como para o último dia a igreja de Jesus Cristo obterá grande vitória no amor divino. Moisés chamou aquele lugar Jeová Nissi, que significa Jeová é nossa bandeira, ou Jeová, bandeira nossa. E agora, no capítulo 59 do livro de Isaías, temos a profecia da vinda do Filho do Homem, da segunda vinda de Cristo, e também temos a profecia onde o inimigo virá como veio Amaleque, o inimigo de Moisés e do povo hebreu, como veio naquele tempo para fazer guerra a Moisés e ao povo hebreu. E agora vejam, em Isaías capítulo 59, versículo 17 ao 21 diz: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça e tomou roupa de vingança por vestidura e se cobriu como de um manto, se cobriu de zelo como um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição: furor aos seus adversários e recompensas aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão desde o ocidente o nome de Jeová. E por que desde o ocidente? Porque aí a manifestação de Deus para o último dia. E desde o nascimento do sol a sua glória, porque esse é o território aqui no ocidente, onde estará a manifestação do nome eterno de Deus para dar a vitória a todos os filhos e filhas de Deus. E desde o nascente do sol, sua glória, isso é, desde a terra de Israel, porque virá o inimigo como um rio, mas o Espírito de Jeová levantará a bandeira contra ele. Agora, o inimigo vem como um rio, como veio naquele tempo o inimigo do povo hebreu, Amaleque, contra o povo hebreu e contra Moisés. Mas Deus levantou bandeira e por isso Moisés pôs ali o nome de Jeová Nissi. Jeová é nossa bandeira, ou Jeová, bandeira nossa. E agora Deus levantará a bandeira contra o anticristo, do inimigo que virá como um rio neste tempo final. E a vitória será de quem? De Deus, em favor do povo hebreu.
e virá o Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, disse Jeová. E este será meu pacto com eles, disse Jeová. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na sua boca não desviarão da tua boca e nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, disse Jeová, desde agora e para sempre. E Moisés, citando São Paulo, citando estas palavras do profeta Isaías, palavras proféticas, profetiza também São Paulo sobre este tempo final. E disse no capítulo 11 de Romanos, versículo 25 ao 29. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, que até que tenha entrado a plenitude dos gentios, será o endurecimento do povo hebreu. E quando tiverem entrado todos os escolhidos dentre os gentios ao corpo místico de Cristo, então Deus se tornará a favor do povo hebreu e se revelará ao povo hebreu. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, nós os que vivemos seremos transformados e então estaremos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e nessa etapa, onde estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra em corpos eternos e Deus se manifestando em toda a sua plenitude em sua igreja, o povo hebreu verá essa manifestação. E isso será Jeová Nissi, Jeová levantando bandeira nesse tempo final, quando o inimigo vier contra os escolhidos de Deus, contra a igreja de Jesus Cristo. E depois virá também contra o povo hebreu. Mas Deus terá sua bandeira levantada. Jeová Nissi, Jeová, bandeira nossa. A vinda do Senhor, do anjo do pacto, no último dia manifestado, em carne humana, em seu anjo mensageiro, será essa bandeira levantada a favor do povo gentil, a igreja de Jesus Cristo, e a favor do povo hebreu. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles quando eu tirar seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque irrevogáveis são os dons e o chamamento de Deus. Como Deus prometeu e fez um pacto com Abraão, assim ele o cumpre, mesmo que o povo hebreu o tenha rejeitado em sua primeira vinda, mas em sua segunda vinda o receberá, e aí terá a bandeira de Deus levantada, Jeová, nossa bandeira, ou seja, a manifestação de Jeová, do anjo do pacto, em carne humana no último dia. Essa será a manifestação da bandeira de Deus, Jeová, nossa bandeira. Porque aí Deus se levantará a favor da sua igreja gentia e do povo hebreu como nossa bandeira. Vimos que o que ocorreu lá se repete aqui, porque aquilo foi tipo e figura do que aconteceria nesse tempo final. Por isso, foi de grande bênção que Ur e também Arão se mantiveram ao lado de Moisés, ajudando, colaborando com ele e mantendo seus braços no alto, para obter a grande vitória no amor divino. E aqui, os braços levantados de Moisés lá são tipo e figura dos ministérios do Filho do Homem neste tempo final, levantados a favor da igreja de Jesus Cristo, do Israel celestial, e do povo hebreu, o Israel terreno. E a vitória Cristo a obterá o Filho do Homem, com seus braços levantados no alto, com seus ministérios de Moisés e Elias levantados no alto, neste tempo final. E todos os que estarão colaborando, ajudando, esses braços, esses ministérios, para que se mantenham no alto,
a favor da igreja e do povo hebreu serão abençoados por Deus, porque estarão como colaboradores de Deus, do Filho do Homem e dos ministérios de Moisés e Elias neste tempo final. E agora vimos como será a batalha neste tempo final, a mesma batalha daquele tempo, mas agora atualizada nesse tempo final. E assim como Deus disse que destruiria, apagaria da terra a memória de Amaleque, os tiraria da terra, deixaria de existir na terra. Assim também o anticristo, a besta, o homem do pecado e seu reino serão tirados, serão apagados da terra. E será estabelecido o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o reino de Deus sob o governo do Messias. Agora podemos ver todas as coisas grandes e maravilhosas que representam aquele evento de centenas ou milhares de anos atrás, quando o povo hebreu ia de caminho à terra prometida. Vimos que as mãos do profeta levantadas foram para a vitória do povo de Deus. E agora vimos o que são as mãos de Moisés, o que tipificam as mãos de Moisés levantadas, as mãos do Filho do Homem neste tempo final, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Na destra, Deus tinha o livro dos 7 selos. E na destra é que está o poder de Deus. E agora em sua destra, Cristo traz o livrinho selado com 7 selos já aberto. E levanta sua destra ao céu, sua mão ao céu, e jura que o tempo não é mais. O tempo não é mais para os gentios, o tempo não é mais para o governo dos gentios, o tempo não é mais para os governos deste mundo, mas que o tempo chegou ao seu final para dar começo em breve ao glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a esse glorioso reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo chegou ao seu fim para o reino dos gentios. E o disse o anjo forte, Cristo, descendo do céu com o livrinho aberto em sua mão. E agora, na destra de Jacó, vejam vocês, colocando-a sobre Efraim, estava a bênção da primogenitura sendo falada. E agora, na destra de Cristo, o anjo forte vem o livrinho aberto em sua mão e o coloca. Onde? O coloca na mão do seu anjo, que é o anjo mensageiro da era da pedra angular, ao colocá-lo nas mãos de João o apóstolo, que é tipo e figura do anjo do Senhor Jesus Cristo e também do corpo místico de Cristo, deste tempo final, e também do corpo místico de Cristo de todas as eras passadas com todos os seus anjos mensageiros. João, passando por esta revelação apocalíptica e passando pelas diferentes etapas da igreja, vejam vocês, representa a igreja e os anjos mensageiros da igreja de Jesus Cristo. E agora, vejam em Apocalipse, capítulo 1, que quando João o apóstolo viu o Filho do Homem vindo e viu esses atributos manifestados nele, diz, e quando lhe vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs sua destra sobre mim, e em sua destra o que tem? O livro aberto. O livro dos 7 selos aberto, já em Apocalipse capítulo 10, já o tem aberto. Portanto, coloca sua bênção da primogenitura sobre a cabeça da sua igreja gentia, a qual no último dia estará sob o ministério de Cristo em seu anjo mensageiro. Portanto, toda a bênção da destra de Deus virá por meio da destra do Filho do Homem, colocando-a
no anjo mensageiro de Jesus Cristo, para assim, consequentemente, a bênção da destra de Deus estar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sobre a cabeça de Efraim foi que Jacó colocou sua destra e falou esta bênção de primogenitura. E agora, da tribo de Efraim foi que veio Josué e também Samuel. Da tribo de Efraim foi que veio quem introduziu o povo hebreu à terra prometida e quem teve o nome do Redentor, porque Josué significa Salvador ou Redentor. Ou seja, que Josué, sendo primeiro Oséias, filho de Num, e servidor de Moisés, recebeu um nome novo colocado por Moisés. E com esse nome novo foi que introduziu o povo à terra prometida. E quando vemos que o nome de Jesus Cristo, o Salvador, é o mesmo nome de Josué, porque Jesus em hebraico é Josué ou Yoshua ou Yeshua, encontramos que servidor de Moisés, que introduziu o povo hebreu à terra prometida, tinha o nome de Salvador, de Redentor. E agora, para o último dia, Jesus Cristo promete escrever seu nome novo e nome eterno de Deus no vencedor, para a manifestação de quem? Da bandeira que Deus levantará para dar a vitória à sua igreja e também ao povo hebreu. Aí nessa manifestação estará a manifestação do nome novo de Jesus Cristo e nome eterno de Deus. Para assim manifestar-se Cristo, anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, e cumprir-se a promessa, e virá o Redentor a Sião. E depois diz São Paulo, e virá o Redentor de Sião. Ou seja, vem a Sião, a igreja, e depois de Sião passa o povo hebreu. Quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, e isto é a bandeira de Deus levantada, isso é Jeová, bandeira nossa, manifestação de Deus, do anjo do pacto, como nossa bandeira, levantada, manifestada nesta terra, neste último dia, a favor da sua igreja e também a favor do povo hebreu. Por isso é tão importante que, assim como as mãos de Moisés tinham que estarem levantadas ao alto para a vitória do povo de Deus, do povo hebreu, as mãos do Filho do Homem, do anjo forte que desce do céu, têm que estar levantadas neste tempo final. E esses são os ministérios de Moisés e Elias levantados neste tempo final. Por isso é que Deus levanta esses ministérios neste tempo final, para a vitória, a grande vitória no amor divino da igreja de Jesus Cristo e do povo hebreu também. E nós, sendo ajudantes, e os ministros também, e todo crente, para que estas mãos se mantenham no alto, ministrando a bênção de Deus do céu para a igreja de Jesus Cristo e também para o povo hebreu. Por meio destas mãos levantadas ao céu, vem o poder e bênção do céu para o Israel celestial e também para o Israel terreno. Por isso é tão importante as mãos do profeta levantadas para a vitória do povo de Deus. E vimos tudo o que significa isto para este tempo final, no qual nós estamos vivendo. Por isso estão prometidos os ministérios de Moisés e de Elias, que são as mãos do Filho do Homem levantadas ao céu, para a bênção de todos os filhos e filhas de Deus. E assim estará manifestada, levantada a bandeira de Deus para os filhos de Deus da igreja e para os filhos de Deus do povo hebreu. As mãos do profeta levantadas para a vitória do povo. Este tem sido o nosso tema para esta ocasião. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de as mãos do profeta levantadas para a vitória do povo.
E para esse tempo, as mãos do Filho do Homem, de Cristo, e quando as levanta ao céu, jura pelo que vive para sempre que o tempo não será mais. Se acaba o tempo para o reino dos gentios e começa o ciclo divino para o reino de Deus ser estabelecido no planeta Terra e Cristo reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, sentado no trono de Davi, reinar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Porque esse reino não será deixado para outro reino, diz Daniel no capítulo 2, versículo 30 a 45. E também no capítulo 7, versículo 17 ao 18, que o reino será dado e entregue ao povo dos santos, e não será deixado para outro povo, ou seja, não terá fim. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos os que vivemos sejamos transformados e os mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos. E vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo é sem igual. Ele é nosso Salvador. Ele é nossa bandeira. E Ele é o que nos dá a vitória neste tempo final, com suas mãos levantadas ao céu. Cristo é sem igual. E mesmo que o povo se encontre nesse tempo, em um tempo paralelo ao tempo de Moisés com o povo hebreu frente a Amaleque, não podemos ter medo ou temor, porque nosso amparo é Deus. É nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é nossa rocha. E ao amparo da rocha, eu estarei seguro, e vocês também. Ao amparo da rocha, salvo estou. Ao amparo da rocha. Eu estou ao amparo da rocha. E quem mais? Vocês também. Que Deus continue abençoando a todos e continue conosco. José Benjamin Pérez. Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.